A fé vem pelo ouvir. O que isso significa? Romanos 10:17 fala assim: consequentemente, a fé vem por se ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Diz que a fé vem pelo ouvir. Somente encontramos fé para sermos salvos quando ouvimos ou entramos em contato com a verdade de Jesus. Para alcançarmos mais vidas, precisamos pregar a palavra de Deus. O versículo que diz que a fé vem pelo ouvir mostra a importância de pregar a palavra de Deus. Para entender melhor esse versículo, é preciso analisar o contexto. A fé é necessária para a salvação. Em Romanos capítulo 10, versículo 9 e 10 fala assim: se você confessa com a sua boca que Jesus é Senhor e crê em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Este versículo mostra como podemos ser salvos pela fé em Jesus. Somente Jesus pode nos salvar do pecado. Ele morreu na cruz para pagar o castigo que nós merecemos por nossos pecados e ressuscitou para nos dar vida eterna. Quando cremos em Jesus, recebemos a salvação. Não há nenhuma outra coisa que podemos nos salvar. Nossas boas obras ou nossa obediência. As leis de Deus nunca serão perfeitas e nunca compensarão os pecados que cometemos. Também não existe nenhum sacrifício, nem nenhum pagamento que podemos oferecer por nossas vidas. Mas em sua misericórdia, Deus oferece perdão de todos os pecados a quem crê em Jesus. A fé é essencial para a salvação. Sem fé é impossível agradar a Deus. Olha o que fala em Hebreus capítulo 11, versículo 6. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensará aqueles que o buscam. A fé é aquilo que nos faz aproximar de Deus, convencendo-nos de nossos pecados, da necessidade da salvação e do sacrifício de Jesus. A fé vem pelo ouvir. Mas como nasce a fé? A Bíblia diz que a fé é um dom que Deus nos oferece pela ação do Espírito Santo, e para nos dar esse dom, Ele usa a sua palavra. Quando ouvimos o Evangelho, Deus nos oferece o dom da fé. Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9 fala assim: pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Nem todos que ouvem creem. A fé vem pelo ouvir, mas também é verdade que nem todos aqueles que ouvem o Evangelho creem nele. Em Romanos capítulo 10, versículo 16. No entanto, nem todos os israelitas aceitaram as boas novas, pois Isaías diz: Senhor, quem creu em nossa mensagem? Muitas pessoas ouvem o Evangelho, mas se recusam a crer nele. Rebelam-se contra a verdade de Cristo. Foi isso que aconteceu com muitos judeus que ouviram sobre Jesus. A fé é uma decisão que é tomada quando se ouve a palavra de Cristo, mas que nem sempre acontece. Não devemos ficar surpreendidos nem descorajados. Algumas pessoas rejeitam a palavra de Deus. Embora uns rejeitem, outros encontrarão a fé e serão salvas ao ouvir o Evangelho. Não podemos desistir de pregar o Evangelho de Jesus Cristo. O que é fé? O que a Bíblia diz sobre a fé? Fé é acreditar que uma coisa é verdade, é agir de acordo com essa crença. Todo mundo tem fé em alguma coisa. A Bíblia diz que devemos ter fé em Deus e no seu poder para mudar nossa vida. Somos salvos pela fé em Jesus. O que a Bíblia diz sobre a fé? Fé é acreditar mesmo sem ver. Em Hebreus capítulo 11, versículo 1, diz assim: ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos, é a prova das coisas que não vemos. Você que está ouvindo essa mensagem, não podemos ver Deus, nem o céu. Ter fé em Deus é acreditar mesmo sem ver. Segundo, Deus se agrada com fé. Em Hebreus capítulo 11, versículo 6, fala assim: sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Se você não crê em Deus, como poderá aceitar Jesus como seu filho, que morreu por você? Terceiro, Deus te ajuda a ter fé. Em Efésios capítulo 2, versículo 8, fala assim: pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus. Para ser salvo, você precisa compreender que Jesus morreu por seus pecados. É aceitar isso como verdade, é agir declarando como seu Salvador. Isso é fé. Deus nos ajuda a ter fé, dando um entendimento e convicção da verdade. Quarto, fé é uma escolha. A fé não implica a falta de evidência. Jesus deu muita evidência aos discípulos
para acreditarem. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 3, fala assim: depois do seu sofrimento, Jesus apresentou-se a eles e deu-lhe muitas provas indiscutíveis de que estava vivo. Apareceu-lhes por meio de um período de 40 dias, falando-lhes acerca do reino de Deus. Ter fé é acreditar na evidência. Eu posso não crer que o sol vai nascer amanhã, mesmo com a evidência de ter sempre amanhecido todos os dias de minha vida. A fé é uma escolha. Para terminar essa mensagem, para ter fé é preciso compreender aquilo que você acredita. Sem compreensão não há fé verdadeira. Para aumentar a fé é preciso ouvir e praticar. Não seja ouvintes, mas seja praticantes da palavra de Deus. Que Deus abençoe você e a sua família. Até o próximo vídeo.